Olá! O orçamento de 2017 será o primeiro a vir com as restrições impostas pela proposta de emenda constitucional que institui o teto de gastos. De acordo com a medida, que ainda não foi aprovada pelo Senado, o orçamento só será reajustado de acordo com a inflação do ano anterior. De acordo com o Poder Executivo, a medida visa conter o déficit público. Para o ano que vem, a limitação de gastos ainda não vale para educação e saúde. O projeto enviado para o Congresso prevê orçamento total de 1,316 trilhão para 2017. O déficit primário é de 139 bilhões. Para chegar a esse número, o governo terá de se desfazer de ativos e cortar despesas. Mas isso é a proposta. Como o Congresso recebeu esse projeto e quais as mudanças que estão sendo realizadas? O que esperar para 2017? O Expressão Nacional de hoje discute o orçamento da União com a ex-secretária do Orçamento, Esther Dweck, o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, integrante da Comissão de Finanças e Tributação, e o economista, professor da UNB, José Carlos de Oliveira. Eu gostaria de dizer que o deputado Assis de Carvalho havia sido convidado, foi confirmado, mas infelizmente ele não conseguiu chegar, então nós vamos fazer hoje o Expressão Nacional com apenas 3 convidados. E eu queria começar lembrando uma afirmação do presidente Temer, que ele disse que ele espera que em 3 anos esse déficit primário esteja zerado, né, que as contas estejam em melhor condição. E eu gostaria de saber como é que os senhores estão vendo isso, se isso é possível. Deputado, por favor, deputado Marcos Pestana. É preciso dizer muito claramente que a situação fiscal brasileira é uma tragédia. Nós acumulamos déficits nominais 2015 e 2016 de 10% do PIB. Isso, nessa conta aí, para esclarecer, porque a linguagem dos economistas é um tanto árida, mas para as pessoas entenderem que nessa conta entram todas as receitas e todas as despesas. Para se ter uma noção se 10% é pouco ou muito, a Comunidade Europeia, no Tratado de Maastricht, que constituiu a zona do euro, colocou como 3% de déficit nominal do PIB como o teto máximo aceitável a partir do qual os países sofreriam sanções, punições. Deu no que deu, vários países como a Grécia, Itália, Espanha não respeitaram as regras do Tratado de Maastricht e tivemos a brutal crise europeia. O Brasil se encontra à beira do abismo. A situação é gravíssima. As finanças públicas se desorganizaram completamente, dada a irresponsabilidade fiscal do governo anterior. E o sintoma disso é o Rio de Janeiro, é o Rio Grande do Sul. O Rio de Janeiro está vivendo aquilo que pode ser o prenúncio do que pode acontecer no Brasil se nenhuma correção for feita. O Estado do Rio Grande do Sul também decretou calamidade financeira e Minas Gerais está indo no mesmo caminho. Isso pode ser a antevisão dos riscos embutidos na realidade brasileira. Então era necessário agir, e a PEC 241, que foi renumerada agora no Senado, é absolutamente necessária, é só o início da caminhada. A nossa situação, nós estamos brincando com fogo, como diria Ulisses Guimarães, nós estamos fazendo o piquenique na boca do vulcão. Então a correção disso, e nós vamos discutir nesse programa, os diversos aspectos e os impactos que a tragédia fiscal brasileira tem no dia a dia da população, nós precisamos recolocar o Brasil nos trilhos. Ele está a caminho da insolvência fiscal e do default da nossa dívida se nada for feito. A senhora concorda, professora Esther? Não, eu só concordo com um dado que foi dado pelo deputado, que de fato ano passado a gente teve um déficit nominal. O que é o déficit nominal? Que inclui o déficit primário, que é a parte onde a PEC tenta fazer algum tipo de alteração, e o pagamento de juros. E quando a gente olha o déficit nominal de 10%, 8,5% dos 10% foi pagamento de juros do ano passado, que foi o dobro quase do ano anterior, de 2014. Por que o pagamento de juros aumentou tanto em 2015? A gente teve uma mudança importante que foi o aumento do dólar. E o ano passado a gente tinha, uma das coisas que foi o pagamento de juros foram os swaps cambiais de 2013, que geraram um aumento do pagamento de juros. Por quê? Porque o Banco Central pagava a diferença cambial. Como o dólar aumentou muito ano passado, você teve um pagamento de juros muito forte no ano passado. Então, a gente, quando olha o déficit nominal, que foi alto, eu concordo com o deputado nesse ponto, foi muito alto, sim. Será novamente de 10% esse ano. Mas por uma composição que é majoritariamente pagamento de juros. E a PEC não trata nem um pouco sobre pagamento de juros. A PEC trata apenas de um dos aspectos
sobre a discussão do déficit nominal. O déficit nominal ele é uma combinação do déficit primário com o pagamento de juros. O que é o déficit primário? Receitas menos despesas primárias. A PEC trata apenas das despesas primárias. E que, por incrível que pareça, teve o menor aumento nos últimos 5 anos. O menor aumento real das despesas primárias aconteceu nos últimos 5 anos, despesas desde primárias 96. são as despesas do governo. São as despesas do governo, exceto o pagamento de juros. Então, a despesa com previdência, com saúde, educação, com a parte toda de benefícios sociais, né, o BPC, a questão do Bolsa Família, tudo está nas despesas primárias. E é basicamente isso. E o pagamento de servidores, sendo que servidores inclui os médicos, os professores, inclui os militares. Então, você tem isso é despesa primária. Quando a gente fala da PEC, ela trata apenas disso com um único objetivo, que é a redução dessas despesas em relação ao PIB. O que significa isso? Cortes sucessivos a cada ano nessas despesas, que é a melhor parte que a gente tem na nossa discussão fiscal. A gente não está falando nada sobre pagamento de juros e não está falando absolutamente nada sobre arrecadação, que a gente tem uma das piores cargas tributárias, no sentido dela ser extremamente regressiva, gera uma pior na distribuição de renda, a gente não vai discutir isso, porque a PEC quer fazer todo o ajuste na despesa, que é a parte que vai para as famílias. Mas a gente ainda vai conversar sobre essa questão de arrecadação. Pode ser que a PEC não discuta, mas a Expressão Nacional vai discutir. Professor, qual é o seu ponto de vista sobre isso? Eu concordo integralmente com o deputado. Eu acho que houve da parte dos governos recentes, né, erros de política econômica terríveis, que levou a economia brasileira a esse desastre com o qual nós estamos convivendo aqui. Em que sentido esse desastre se manifesta? Nós estamos com uma economia que não cresce há 3 anos e provavelmente 2 anos mais sem crescer por conta dos efeitos que existiram desses últimos anos. E a causa desse processo não foi necessariamente como a presidente falava anteriormente, que era externa, é interna. Os problemas são de erros de política econômica adotados aqui pelo governo. Bom, então, essa é uma consequência com a qual nós estamos vivendo. A outra é o problema do desemprego, que é o outro lado de você medir esse efeito. Agora, a doutora Esther levantou alguns argumentos que acho que a gente tem que discuti-los adequadamente, porque se nós olharmos os últimos anos, o déficit primário, como ela falou, ele vinha crescendo, ou seja, se nós tínhamos superávit, eles foram diminuindo até chegar a serem negativos, então se transformaram de superávites em déficits primários. Ora, se é primário, juros não estavam aí dentro. Então, o que acontecia? Nós tínhamos despesas, principalmente com subvenções, despesa com o próprio gasto público em geral, com aumento de pessoal, enfim, todas as despesas primárias às quais ela se refere, elas cresceram muito mais do que as receitas. E as receitas já crescem demais para o país. E a gente tem que entender uma coisa que é muito importante. Acho que 2 coisas que são muito importantes. A primeira é o seguinte, é de que se você tem nas contas públicas um déficit, você tem 3 consequências terríveis para a população, sobretudo de baixa renda. A primeira é que será exigido dela pagar mais tributo, e a carga tributária é muito alta. Merece ser examinada, é desigual, tem um conjunto de incertezas dentro dela e de impropriedades, mas ela é muito alta e cresceu demais. Esse é um primeiro ponto. Então, quem paga é a pessoa, quem paga é o cidadão, sobretudo o cidadão de classe mais baixa, porque os impostos indiretos vão sobre ele principalmente, não é? Bom, a segunda coisa é que você só fecha essas contas públicas se você tiver 2 outras alternativas, que é ou você emite e a população vai pagar isso em termos de inflação mais alta, e nós tivemos isso, porque todos os últimos anos nós não tivemos no centro da meta. É parecer que a gente tinha que trabalhar no teto da meta. E trabalhar no teto da meta por quê? Porque havia um processo de você aquecer a economia por conta do desequilíbrio de governo. Então, é outro preço que a sociedade paga, e, sobretudo, de novo, quem paga isso é a pessoa de mais baixa renda. E a terceira coisa, que aí então eu chego ao que o doutor Esther menciona, é do que você deságua em dívida. Quer dizer, se eu não tenho como pagar, eu tenho que tomar emprestado. Ora, para que eu tome emprestado e seja crescentemente um devedor, aquele que vai me emprestar diz, eu só te empresto se você pagar uns juros mais altos. Então, ou seja, o risco se instala. E não foi à toa que o Brasil perdeu o risco de um bom investidor aqui dentro. Então, tudo isso é fruto de quê? De erro de política fiscal, erro de política econômica, de quem? Do governo que nós tivemos até agora. Agora, as análises até agora apontaram que essa mudança econômica, essa mudança do teto de gasto é para durar 20 anos. E que haverá uma queda muito grande no investimento em saúde e educação, nos custos sociais. Vou colocar. A gente não corre esse risco? Não, absolutamente eu falo com a maior tranquilidade
porque eu já tive dos dois lados do balcão. Eu já fui secretário de Planejamento e Orçamento de Minas e fui 8 anos secretário de Saúde. Então eu tenho tranquilidade, porque eu já tive nas duas cadeiras. É muito importante, porque o telespectador, que é leigo, tem que entender, e qualquer dona de casa, qualquer trabalhador sabe, que não se pode gastar mais do que se tem indefinidamente. Você vai criando uma situação de desequilíbrio, de endividamento, a dívida começa a crescer igual bola de neve, e aqueles emprestadores que financiam o buraco, o rombo nas suas contas, vão pedir garantias cada vez maiores e juros cada vez maiores. Então é preciso, essa visão da professora Esther é muito conhecida e é diametralmente oposta ao que eu penso. Juro é consequência. Qual é o círculo vicioso do déficit fiscal? Você tem o déficit, aí provoca inflação, a autoridade monetária, o Banco Central, o controle da inflação fica pendurado só na taxa de juros, na política monetária, sobe a taxa de juros, isso gera recessão, diminuição de impostos, agrega mais despesa na conta de juros e a gente fica nesse círculo vicioso, em vez de superar e criar uma alternativa de desenvolvimento, um círculo virtuoso, a gente fica prisioneiro dessa armadilha. Mas juro é consequência. Esse povo não entende isso. Não, juro é o prêmio que os... Olha, gurinha mesmo, professor Esther, a senhora vai lamentar que ninguém vai querer financiar o Brasil. Não, eu queria só que você abrisse o pagamento de juros. O pagamento de juros ele tem três componentes principais. Ele tem um componente que são as reservas internacionais, que é o que nos garante uma grande estabilidade interna. Tem um custo fiscal. Tem um custo fiscal, então não tem nada a ver com o problema do déficit primário, zero a ver com o déficit primário. Uma parte é uma discussão que os senhores adoram fazer, que é a discussão dos empréstimos aos bancos públicos, que também gera um custo fiscal. Então e o terceiro é o swap cambial. Isso aqui explica quase 80% do pagamento de juros. O pagamento de juros não tem a ver com a discussão do déficit fiscal, ele foi consequência. E aí eu queria só 2 pontos importantes, são as duas falas aqui. O que gerou a inflação em 2015? As pessoas dizem que a inflação foi gerada por um déficit fiscal. Isso não é verdadeiro. A gente olha a decomposição da inflação, é muito claro, foi a alteração nos preços administrados, principalmente a energia, que gerou um preço muito alto, e a desvalorização cambial, que é o aumento do dólar. Isso foi o que gerou a inflação. A inflação não cresceu por uma questão fiscal. Isso é muito importante se colocar, porque, na verdade, você combater o déficit fiscal, da maneira como está se propondo, não vai gerar menos inflação. A inflação no Brasil não é causada por aumento de demanda. Ano passado, a gente teve uma queda do PIB, um aumento do desemprego, uma redução da demanda. Como é que pode a inflação ter sido causada por questões de demanda? Na verdade, foi uma questão de choques de preços. Que preços? Os preços administrados e o câmbio. E a gente tinha que combater isso. E em relação à questão de ter que se pagar mais impostos, acho que são 2 pontos importantíssimos. A gente está desde 2006 até 2011 com uma carga tributária estável e desde 2011 tem caído a carga tributária. Então, a gente tem pagado menos impostos. E quem deveria pagar mais impostos não é a população, então, e eu concordando com o senhor. Eu gostaria de colocar uma questão exatamente na questão da receita. A gente está falando da despesa, em corte de despesas. Eu queria que essa queda da arrecadação, o quanto ela tem... Porque o Brasil tem uma carga muito grande de sonegação e de evasão. Quer dizer, qual o peso disso na arrecadação? Quer dizer, como é que se pode combater e aí talvez ter um aperto menor? O importante é ver o seguinte, você me perguntou sobre o impacto na saúde. É preciso ter claro que a PEC 241, ela é só o princípio. Nós temos 4 grandes reformas a serem feitas em 2017. A reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política e a modernização das regras de funcionamento do nosso mercado de trabalho. Isso é que pode destravar o desenvolvimento brasileiro e provocar um círculo virtuoso. A PEC estabelece um teto global por poder. Eu fui da comissão especial da PEC, fui o maior defensor, fui secretário de saúde 8 anos. É uma mentira que há um teto setorial por órgão, por programa, por ação. Há um teto global, há enormes desperdícios no orçamento público e o gestor... Como você disse, a previsão é para 20 anos, com uma possibilidade, por lei complementar, de se alterar no 10º ano. O presidente Michel Temer só vai estar 2 anos. Depois vai ser um outro presidente eleito, depois, 4 anos depois, um outro presidente, e o gestor vai exercer aquilo que o orçamento é feito para isso,
para, diante de recursos escassos, fazer a alocação. A reforma tributária que tem que ser feita não pode ser uma reforma tributária para aumentar a carga. Ela tem que corrigir distorções, mas ela tem que ser uma reforma mais fundamentalmente simplificadora. O nosso sistema tributário é um dos piores do mundo, é injusto, é burocrático, é ineficaz, tem que ser mudado, mas não é fácil mudar, porque o conflito de interesses acaba imobilizando o processo decisório. Agora, deputado, diminuir tão gravemente as despesas sem tentar consertar o que a gente não está conseguindo arrecadar... Eu acho deputado, que... porque a gente tem uma evasão e uma sonegação que chega a quase a 500 bilhões. Eu acho que nós estamos com foco... Segundo a própria Receita Federal. Nós estamos botando a lente em lugares errados. Ou seja, vamos trabalhar primeiro com o que é algo que é factual, que é comprovado com o número que nós estamos trabalhando com ele. A despesa pública cresceu demais, mais do que o PIB. Mas, deputado, perdão, não, eu vou voltar à questão da receita. Só me diz em que país a despesa não cresceu mais que o PIB? Toda despesa, as despesas sociais não cresceram mais que o PIB. Toda despesa em qualquer país, ela cresce em função de algumas variáveis importantes. Quando a população cresce, a despesa cresce. Quando o país está envolvido em guerra, as despesas crescem, certo? Isso é o que a teoria econômica diz, ela é universal. Não, o que nós tivemos aqui no Brasil foi a despesa, o que nós tivemos aqui foi a despesa. Só falar eu vou voltar à questão. Professor, o que nós tivemos aqui no país nos últimos anos foi a despesa crescendo em função de programas nitidamente focados no aumento da despesa. Como eu acabei de dizer antes. Primeiro, nós tivemos uma política salarial que levava a Previdência a ter que arcar com as consequências dessa política salarial. E a própria Previdência, por outro lado, tem critérios que nós não podemos aguentar como sociedade. Manter uma população que envelhece, que não cresce ao ritmo que crescia, tendo que arcar com o que seriam os parâmetros da Previdência, isso é impossível em qualquer país. Então, ela cresceu por conta disso. Essa é uma razão pela qual ela cresceu. Segundo, a quantidade de subvenções dadas, incentivos dados, foi enorme. Foi muito bom, doutor, você deve ter mencionado o carro do BNDES. Quanto não foi transferido, quanto subsídio a gente vai chegar lá. Senão, professor, se a gente vai fazer a discussão toda numa fala só. Eu não vou tratar disso aqui. A gente vai chegar das exonerações. Existiram causas que levaram a despesa a crescer mais do que a receita e a arrecadação brasileira levou a gente a ter uma carga fiscal de 38% do PIB, sem eu ter de volta qualidade bruta. Está 31% do PIB, 31,5%. Chegou a 37%, 38% do PIB. Depende de como você calcule. Agora, outro dado importante é de que a qualidade que você devolve para a sociedade desse tributo que você retira dela é péssima, é terrível. É terrível na saúde, é terrível na educação, é terrível na segurança, em todo o país. Mas, professor, então, quem paga efetivamente imposto não são as grandes empresas que... Não, mas o deputado falou, acho que o doutor Esther falou, e eu vou dizer de novo, nós precisamos fazer uma reforma tributária. O que é que significa dizer isso? Nós temos que mexer, por exemplo, não tem sentido você ter empresas, né, ou melhor, acionistas de empresas que tenham a isenção na hora que você recebe dividendo. Não tem sentido isso. Exatamente. O imposto. Então, vamos deixar, professor, já. Mas por aí, a gente chega lá, você não encontra só. Mesmo que você consertasse isso, você não voltava a ter um equilíbrio fiscal que precisa ter. Porque o desequilíbrio é grande. Então, vou concluir agora. Então, você deságua obrigatoriamente em duas coisas, como mencionava antes. Ou dívida aumentada com juros que tem que aumentar para pagar a dívida, ou inflação. É isso que a sociedade brasileira quer? Se quer, tudo bem. Então, vamos pagar esse preço. Por favor. Primeiro, eu não gosto desse tipo de terrorismo, dizer para a população que ou é a PEC ou não tem jeito, sabe? Acho que existem diversas alternativas, é importante a gente discutir as alternativas. Pode ser que a população opte pela alternativa da PEC. Eu não tenho nada... Se a população optasse por uma alternativa tipo PEC, tudo bem. Então, por que a gente não submete isso, então, para a população discutir? Ela está optando através dos seus representantes. Dos seus representantes? Isso. Tá certo. Mas eu queria só falar dois pontos importantes em relação à questão, de novo, da carga tributária. Eu acho que a gente recompusesse a carga tributária, principalmente no nível federal, que houve uma perda de mais de 2 pontos do PIB de arrecadação desde 2011 para cá. E foi muito fruto da desaceleração econômica, assim, não foi tanto desonerações, foi uma queda da própria indústria no PIB. Você tem uma série de fatores que a gente explica isso. E as despesas, se a gente olhar de 2006 a 2013, ela cresceu em linha com o PIB, embora taxas maiores do que depois de 2013.
O que aconteceu depois de 2013? Em 2014, o PIB praticamente não cresceu, em 2015 teve uma queda real. Por isso que a despesa cresceu mais que o PIB, não é porque ela acelerou. Inclusive, ela diminuiu essa taxa de crescimento, mas o PIB caiu muito. Então, quando a gente pega... Professor, vamos deixar a professora Esther, ela já está em desvantagem aqui. A gente... Não, e aí eu acho que o professor levantou um ponto que eu acho que entra nas discussões de fundo das divergências. Por exemplo, eu acho a política de salário mínimo uma das coisas mais importantes que aconteceu no Brasil nos últimos tempos. Porque a política de salário mínimo, de aumentos reais de salário mínimo, quando há crescimento econômico, que é isso que, na verdade, é a forma como a lei foi estipulada, ela permitiu uma distribuição de renda como nunca se viu no país. Criada na verdade, no governo Fernando Henrique, diga-se de passagem. mas não institucionalizada dessa maneira, com a forma como foi a partir de 2006. E, inclusive, se a gente olha, a velocidade do crescimento real foi maior depois de 2006, pela própria institucionalização da regra. E o que eu acho importante? De fato, ela pesa sobre a Previdência, faz parte disso. Só que se a gente olhar a Previdência, de 2006 a 2013, o gasto com a Previdência total estava caindo em percentual do PIB. A Previdência, ela cresce a uma taxa real de 3%. Quando o PIB cresce mais de 3%, ela, como aconteceu de 2006 a 2013 em média, ela caiu em percentual do PIB, então não tinha nenhum grande problema ali. A gente está usando um momento conjuntural no Brasil, que gerou sim alguns desequilíbrios, e esses são vistos a olhos nus, para propor uma mudança estrutural e apenas em um dos lados. A gente não está discutindo a arrecadação, e aí o professor lembrou bem, a gente tem vários impostos que não são cobrados, além da sonegação, além de uma dívida ativa enorme de 1,3 trilhão, ou seja, que são pessoas que poderiam estar pagando, mas que tem alguma discussão judicial que não pagam, então R$1 trilhão não pagos, mais os 500 bilhões, que são as estimativas existentes sobre sonegação. Você tem uma série de... E além de ter leis que em 95 foram retirados alguns impostos, entre eles sobre o lucro e dividendo. Então, o assalariado, quando recebe sua renda, é taxado. Um empresário, quando ele recebe lucro e dividendo, ele não é taxado, o que faz com que a gente tenha, numas faixas mais altas de renda, acima de R$1 milhão, uma isenção no imposto de renda da pessoa física de 63%. Enquanto abaixo de 24 mil, a isenção de 7,8%. Então, a gente tem distorções que poderiam, sim, ajudar a recompor a carga fiscal. Não é nem aumentar. Recompor o que você tinha até 2011. Isso já diminuiria o déficit, mais da metade do déficit. E poderia fazer algum ajuste na despesa, sim. Poderíamos fazer de forma balanceada. O problema que está se propondo é que todo o ajuste ocorra em cima da despesa. Isso não é verdade. Isso é verdade. A segunda etapa virá. É só não a virá porque é abertura de um processo. indiferente. Não, Desculpa, deputado, mas é indiferente. Nos próximos 10 anos você não tem opção. A economia pode crescer, a arrecadação pode triplicar, a despesa está dada. Não tá precisaria dada. ser assim. Está dada. O crescimento das despesas previdenciárias é explosivo. Isso não é tudo bem, verdade. a gente pode discutir a Previdência. Isso é uma outra coisa. Falando em Previdência, a Previdência é um dos setores onde a gente teve uma política sistemática de desoneração. O próprio orçamento desse ano prevê 244 bilhões em subsídio e desoneração. A economia brasileira... Foi uma política equivocada do então, governo Dilma. Como é que a gente Tanto faz? Que foi a gente tem que se rever as desonerações? O próximo ano ainda se prevê 244 bilhões. Dizer onde está a raiz dos equívocos do governo Dilma. Nos deixou como herança uma tragédia nacional que se reflete em 2 anos seguidos de PIB negativo de mais de 3%, uma situação fiscal que o Rio é o retrato mais genuíno dessa desordem fiscal que se instalou, o desemprego atingindo a 12 milhões de brasileiros, 6 milhões de desalentados. Então, e tanto que os juros não é causa, mas é consequência, que o governo Dilma fez uma tentativa voluntarista de diminuição da taxa de juros e teve que recuar. O próprio governo Dilma recuou, porque não é uma questão subjetiva. Os agentes que financiam a dívida pública, eles cobram um preço conforme o risco que enxergam e a confiança do governo. O governo Dilma, com todas as suas intervenções atrapalhadas, dinamitou a base do capitalismo brasileiro, a base da credibilidade da política econômica e nos deixaram esse país desorganizado. A PEC é só o começo. Ela está introduzindo, não há congelamento de gastos e não há teto setorial por programa, por órgão, por ministério, por ação. Isso é uma inverdade. O que há é um teto global. O gestor de plantão eleito em nome do país vai poder organizar o orçamento público
ele não está congelado, ele tem um crescimento nominal no nível da inflação, do IPCA, e ele pode redistribuir. Você sabe, professora, não sei se a senhora sabe, que tem 45 mil bolsas de defeso aqui no Distrito Federal. Eu só conheço um curso d'água, que é o Lago Paranoá. Tem exploração econômica da pesca no Lago Paranoá. O FIES, que é um programa desencadeado que democratizou o acesso ao ensino superior, mas com muito pouco critério, ele tem distorções gravíssimas em termos da qualidade das escolas e das escolhas feitas. Então, tem que repensar a qualidade do gasto também. Fazer mais e melhor com cada real. Desculpa, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo e você aproveita para mandar a sua participação pelo 0800 619 619, e-mail expressão nacional @câmara.leg.br e Twitter @xnacional. Até daqui a pouco. O Expressão Nacional está de volta. Hoje nós conversamos sobre o Orçamento Nacional para 2017 com a secretária do Orçamento, Esther Dweck, o deputado Marcos Pestana, o deputado Marcos Pestana, do PSDB de Minas Gerais, integrante da Comissão de Finanças e Tributação, e o economista e professor da UNB, José Carlos de Oliveira. A gente estava falando um pouco da PEC 241, agora PEC 55, que está no Senado, que estabelece que o orçamento do ano seguinte só pode crescer até o limite da inflação do ano anterior. E eu gostaria de colocar uma outra questão, já voltando um pouco para o orçamento. As previsões de crescimento do país estão... teve uma revisão, né, da meta de crescimento para menos de 1%. Isso compromete alguma previsão orçamentária, professor? Claro que sim. Mas eu só vou fechar a questão da PEC, que eu acho que tem um ponto, eu volto a O programa responder. só tem uma hora, gente, a gente vai ficar falando da PEC o tempo todo. O que é importante aí é de que a PEC está fazendo o Congresso cumprir seu principal papel, que é discutir as prioridades do país, dado o limite. E qual é o limite? São as restrições que nós temos. Este é o papel fundamental do Congresso. Eu acho que até do ponto de vista educativo, nada melhor do que essa PEC nesse momento, que isso aqui discutido. Então as prioridades vêm aí. E aí, aproveitando que o deputado falou, ela não diz que para a saúde você tem que aplicar um valor fixo. A partir de agora, não é dito isso. Ela diz que há um total de gastos públicos que seria igual ao que se realizou no ano, mais a inflação do ano anterior. E se por acaso, como é a tendência, a inflação diminuir, em termos reais se está gastando mais. Porque se eu pego a inflação do ano passado e puxo sobre a base desse ano, e ela vai diminuir, então o ganho que eu tenho real é significativo. Esse dado é importante. A Esther queria deputado, agora vou ter que passar, desculpa, professor, para a Esther, que ela queria falar também sobre essa questão, já que a gente voltou para 241. É que eu acho que tem um ponto que é importante, assim, de fato, o deputado tem razão, ela não estabelece tetos por poder e não por programa, nem por ação, isso está totalmente correto, o que o deputado falou e concordo plenamente, mas o ponto central é o seguinte, quando a gente tem um crescimento limitado apenas pela inflação do ano anterior, até como o professor falou, nos primeiros anos tende inclusive a ter algum ganho real, porque a inflação está caindo. Mas a partir de 2018 não tem jeito, a gente vai começar a ter perdas ou reais ou pelo menos constantes, em termos reais, né? Não tem crescimento real. O que significa que em termos do PIB se perde. O PIB, todos nós aqui esperamos que ele passe a crescer em termos reais. Ou seja, o PIB normalmente ele cresce acima da inflação. O que significa que as despesas vão crescer abaixo do PIB por no mínimo 10 anos, que é o prazo que está estipulado para que ela cresça apenas com a inflação do ano anterior. O que significa que, isso são dados da própria projeção do Bradesco. O que o Bradesco mostrou? Que se não houver reforma da Previdência, a Previdência chegaria em 10 anos, hoje em dia está em 8, a próximo de 9,5. O que significa que as demais despesas, que hoje somam 12%, teriam que chegar a 5% do PIB em 2026, nos próximos 10 anos. Não estou falando dos 20 anos, estou falando dos 10 anos. Um corte de 12 para 5
significa uma coisa desastrosa nas nossas despesas primárias. Por isso que tem Ainda que tenha a reforma da Previdência. Previdência, quero só complementar. Ainda que tenha uma reforma da Previdência, que para ter efeito nos próximos 10 anos, tem que pegar quem ia se aposentar nos próximos 10 anos, portanto, não é uma reforma da Previdência associada à questão demográfica que nós temos, ela é uma reforma da Previdência para ser drástica e ter efeito nos próximos 10 anos, ela no máximo vai conseguir, se for muito draconiana, estabilizar em termos do PIB, porque a população continua crescendo. Então, significa que ela vai chegar, manter nos 8%, o que significa que o resto vai passar de 12% para 7% do PIB. Esses são dados do Bradesco, não são dados meus. E são dados supondo uma taxa de crescimento histórica no Brasil, uma taxa real de crescimento meio histórico no Brasil. Isso que a professora está falando é muito importante. O ponto que eu queria dizer é o seguinte, para eu cortar de 12 para 7, que seja, eu vou ter que cortar em várias áreas. E hoje em dia, a gente tem 20% de despesas públicas, esses 16,5% são gastos sociais. Aí você vai ter o total igual a 15. Por mais que você tenha prioridade, você vai ter que cortar, sim, em diversos gastos sociais. E é inevitável. Tanto que está se mudando os pisos de saúde e educação, porque esses eram pisos que, inclusive, está escrito na exposição de motivos do governo, que geram uma certa trava para cortes de despesas. Está explícito na exposição de motivos que encaminhou a PEC. Então, assim, é difícil, por mais que você queira fazer uma gestão orçamentária muito séria, você não vai ter um teto fixo, você vai ter um teto declinante. É isso que a PEC está propondo, é um teto declinante, o que significa cortes sucessivos a cada ano. Mas então não é só uma questão de gestão de prioridade, é uma questão de saber onde cortar. Deputado Max. É redução com proporção do PIB. Sim. Não é? Nós estamos fazendo, então, com que as despesas que são elevadas, elas diminuam, não é? Em proporção do PIB, e aí você tem 3 avenidas abertas. A primeira é a eficiência da despesa pública, que ela é baixíssima. Se eu elevo com a mesma quantidade de recursos a despesa pública com competência, com seriedade, eu tenho um produto melhor entregue a custos menores. Então, isso chama-se produtividade, que nós jogamos isso fora no país. Não é Esse é um fato. Tanto é verdade que nós temos vários programas iniciados no país que não acabam, são postergados, falta recurso, falta alguma coisa e a eficiência torna-se ruim. A nossa saúde precisa melhorar a qualidade. Mas eu queria só uma fala sobre a qualidade. A nossa saúde precisa melhorar a qualidade, ninguém tem dúvida disso. Segurança, educação. Segurança, todas elas. Mas a saúde no Brasil, quero que o senhor me aponte um país no mundo em desenvolvimento que tem um sistema único de saúde do jeito que é o nosso. Que qualquer pessoa que passar mal tem um hospital para ir. Não existe nenhum país em desenvolvimento que tenha um sistema único de saúde como o nosso. A nossa qualidade é baixa, por quê? Porque o nosso PIB per capita é muito inferior aos países desenvolvidos. Então, a sociedade... Mas eu quero perguntar para o deputado Marcos Pestana, qual a sua perspectiva diante dessa ideia? Deixou de ser muito otimista, a previsão de 2017 de todos os agentes está sendo menos otimista. Como é que o senhor acha que isso vai impactar o orçamento? Primeiro, o seguinte, o ajuste fiscal era inevitável. Nós estávamos em marcha acelerada para o abismo. Então, não havia escolha. Há um problema do ovo e da galinha aqui, que vem antes, há um círculo vicioso. Você vai conseguir diminuir a taxa de juros, aumentar a arrecadação pelo crescimento, entrar num círculo virtuoso, se fizer o dever de casa, se gerar um ambiente de confiança, de credibilidade, de volta dos investimentos. E para isso é um conjunto de reformas e ajustes. A PEC é só a primeira medida para aplainar o caminho. Mas uma jornalista, sua amiga, eu falei na tribuna, na defesa da PEC, que a reforma da Previdência e a PEC eram irmãs siamesas. Ela falou, por que você falou isso? Aí eu dei a explicação técnica que nós estamos discutindo, a professora falou sobre isso. Aí me ocorreu uma metáfora que o telespectador pode entender. Todo mundo já viu o filme do James Bond. Quando ele se encurrala num corredor com a namorada dele, o inimigo coloca um teto. Aí fecha aquele cubículo e está lá o James Bond e a namorada. E eles são a educação, a segurança, a saúde. E aí o inimigo começa a jogar água por baixo, é a Previdência. E o nível de água vai subindo, o James Bond fica numa situação insustentável, só que ele tem sempre uma solução mágica no final, quando ele já está com a água no pescoço, a namorada dele quase morrendo, e aí vem uma solução mágica. Só que na economia não tem solução mágica. Então nós temos que fazer um conjunto de ajustes, e isso passa pela reforma da Previdência, a modernização do mercado de trabalho e por um primeiro ajuste no sistema tributário,
que seja uma reforma simplificadora, que racionalize o nosso sistema. Então é um conjunto. Eu não estou tão pessimista e ouvi isso de agentes do mercado. Se a gente fizer o dever de casa, aprovar a PEC que limita a expansão dos gastos públicos e encaminhar a reforma da Previdência, eu acredito que nós podemos crescer 1,5% ano que vem e 4% em 2008. Se fizermos o dever de casa e modernizarmos, inclusive, o clima institucional, que o governo Dilma foi absolutamente desastroso, interviu em contratos, congelou artificialmente preços, fez tudo que dinamita a base de uma economia capitalista, que é baseada na confiança, na credibilidade e na previsibilidade, na estabilidade das regras do jogo e dos contratos. Agora, a sua pergunta era assim, o que é que vai acontecer no orçamento do ano que vem, em função, por exemplo, do crescimento econômico? As últimas estimativas que a gente tem é de que nós vamos ter, para o ano que vem, alguma coisa que talvez não vai chegar a 1%. Ou seja, de novo, é a consequência dessa desestrutura econômica que nós estamos vivendo nesses últimos anos. Então, em consequência, é provável que a receita não cresça como estava previsto na LDO, porque a receita é função do crescimento econômico. Então, nós podemos ter problemas também nesse lado, ou seja, talvez tenha que se rever até mesmo a meta de inflação que você tem para o mercado, anunciada, né, aprovada pela LDO. Por quê? Porque você não terá a receita prevista se a economia não crescer aquilo que estava sendo estimado. E nas condições de hoje é provável que ela não cresça. Não cresce por quê? É erro do governo que está agora no momento? Não. É erro da desestrutura que a gente está convivendo com ela esse tempo todo. Então, nós vamos ter esse preço a pagar no ano que vem. Agora, alguns economistas, só uma questão que eu queria acrescentar, depois a senhora aproveita e comenta. Alguns economistas dizem que esse tipo de ajuste fiscal nem sempre dá certo. Né, que você pode simplesmente frear o crescimento do país, porque o Estado tem principalmente em países em desenvolvimento, o Estado tem um papel muito forte, né, no incentivo ao desenvolvimento. Será que isso com certeza dá certo? Será que a gente não vai só frear a economia? Essa crítica eu chamo de keynesianismo bastardo. Não, eu acho que eu queria uma visão que o Keynes nunca falou nisso. Não. Quer dizer, não é infinanciável. O que nós estamos fazendo é um pacto geracional perverso. Nós estamos bagunçando o horizonte futuro dos nossos filhos. Nós estamos deixando uma previdência insustentável e uma dívida impagável. Então, ou a gente faz o ajuste e retoma, não há outro caminho. Não há como financiar o déficit brasileiro. Sim, por favor. Não, então, obrigada. Você levantou exatamente o ponto que eu queria. Porque é o seguinte, eu acho que, de fato, a gente está com uma situação fiscal que precisa ser discutida. Agora, a questão de causalidade é super importante. Né? Há uma tentativa de impor a causalidade vem da questão fiscal para o crescimento econômico. E que bastaria resolver uma questão fiscal, e na verdade não é resolver, porque a PEC não resolve a questão fiscal, não resolve a curto prazo, mas que existiria, aprovando essa medida, imediatamente toda a credibilidade volta e todo mundo passa a investir e resolver. Que é a chamada fada da credibilidade, que é o que o Krugman falou. O Paul Krugman, que é um prêmio Nobel de Economia, não é um keynesiano de botequim, digamos assim, falou exatamente isso. Existe uma tentativa de impor à população brasileira de que a gente está numa crise terminal, sendo que o aumento da dívida que aconteceu agora foi inferior ao que aconteceu entre 95 e 2003. Então, assim, e no déficit primário que a gente está tendo, já tivemos outras situações piores do que essa, déficit nominal inclusive. Então, a gente está usando uma situação conjuntural de baixo crescimento e para poder dizer para a população, olha, não tem solução, a única solução é essa PEC, sem apontar quais são as consequências dela. E na figura, o que é que está acontecendo, a PEC não é só água subindo, é a água subindo e a parede estreitando. A PEC faz a parede estreitar e apertar cada vez mais quem está ali dentro. E o ponto que eu queria levantar em relação a isso é que a gente, o que se falou? Não, era só tirar a presidente Dilma que a economia volta. Ainda não voltou. Todas as previsões são de que você vai ter uma nova queda. Melhorou bem a expectativa. A expectativa melhorou, mas a base real não existiu. Isso todos os economistas estão falando. Não, mas não é óbvio. Se descolou a expectativa da base real, porque há uma tentativa de que melhore. Porém, não existe nenhuma medida concreta de melhora. E a gente está esperando que os empresários que estão com nível de ociosidade na sua planta enorme saiam investindo ano que vem porque se aprovou uma lei. Se uma lei resolvesse todos os nossos problemas, tenho certeza que outros presidentes, inclusive o presidente Fernando Henrique, já teria feito essa lei. Não existe uma lei que resolve os problemas todos do Brasil.
E essa lei, na verdade, não vai resolver, por quê? Exatamente como foi dito aqui. Ninguém está atribuindo essa centralidade à PEC. Então, é a única coisa que está sendo discutida. O Mark que é um telespectador que está lá assistindo a gente. Mark, eu perdi a sua mensagem, mas eu lembro, eu li, eu só não sei dizer o seu sobrenome, porque a gente fica aqui no meio de 3 Muitas aplicativos, mensagens. não consegue... ele pergunta o seguinte, ele diz que há privilégios insustentáveis nos 3 poderes, Exatamente. executivo, legislativo e judiciário. Se isso não torna a reforma da Previdência inviável, se não pode impedir a reforma da Previdência. Olha, é dificílimo. Nós temos, por isso que eu coloquei ao lado das 3 reformas econômicas essenciais para 2017, eu coloquei a reforma política. Qual é o problema? O nosso sistema decisório é muito ruim. Nós temos 27 partidos na Câmara. Você não consegue fazer uma discussão qualificada de mudanças estruturais com esse processo decisório que está aí. Esse sistema inorgânico, fragmentado, sem conteúdo. É impossível, seja o presidente que for, Lula, Dilma, Fernando Henrique, Sarney, Collor ou qualquer outro, Michel Temer, é muito difícil você fazer reforma da Previdência, reforma tributária, com uma fragmentação de tal nível no processo decisório, no sistema político. Então, nada vai ser fácil. Nós temos essas reformas encadeadas com a PEC que limita a expansão do gasto público. Temos, por exemplo, o programa de parcerias com o setor privado, já que não há poupança pública, já que o setor público está quebrado, como o Rio de Janeiro prova, como o Rio Grande do Sul prova, como o governo federal prova, nós temos que atrair capitais privados através de concessões, PPPs e tal. Isso vai correr paralelo. Por isso que eu não sou tão pessimista assim. Eu conversei com um dirigente de um grande banco de investimento, eles estão projetando 1,5%, 1,7% para o ano que vem, se fizermos o dever de casa. Então é preciso não parar. A PEC é óbvio, o lulante. A PEC é só um primeiro passo para estabelecer um teto de expansão dos gastos públicos para reordenar o eixo fiscal brasileiro, sem garantir a credibilidade, sem recuperar porque para estabilizar a relação dívida-PIB, nós precisaríamos de um superávit primário de 3%, ou seja, uma economia nas despesas básicas para pagar juros e estabilizar a expansão e preservar o horizonte das futuras gerações. Agora, deputado, o senhor falou da dificuldade que é a negociação aqui dentro do Congresso. Aqui, os outros nossos 2 convidados também têm uma experiência de executivo, de negociação com o Legislativo. Esse ano, só estão garantidas a execução das emendas que são obrigatórias, que são as individuais e de bancadas. As emendas do próprio relator e das comissões temáticas não estão garantidas. Quer dizer, isso não vai dificultar a negociação política, não fica... Olha, de novo, nós estamos trabalhando com um tema específico, que era a razão de ser dessa discussão, que é o orçamento. Mas nós temos sérios problemas estruturais dentro da economia. E um deles, fora a questão de que a base partidária de qualquer governo é um desastre, porque é uma quantidade enorme de partidos, nós temos algumas coisas muito curiosas da economia brasileira. É que o Estado resolve tudo, isso é impossível. Segundo, que ao nível subnacional, ao nível de estados e municípios, a solução é do governo federal. Quer dizer, são disfunções que a gente tem que você não pode conviver num país que você queira colocá-lo na perspectiva de ser um país desenvolvido. São disfunções que a gente tem. Então, isso não se resolve do dia para a noite. Aí você tem que começar com alguma coisa. Esse choque, eu vou voltar a ele, da PEC, é um choque para dizer o seguinte: senhores congressistas, discutam as prioridades. Você tem um limite. Isso nunca foi dado para o Congresso. Como de resto, falta até o Congresso estabelecer qual é o limite da dívida pública, que a Constituição diz que teria que ter um limite para o governo federal, até hoje não foi aprovado. Então, ou seja, nós temos várias disfunções a serem trabalhadas aqui dentro. Então, não é uma coisa trivial. E aí eu permitiria, talvez, sair um pouco do Brasil e verificar o seguinte: a partir da crise de 2008, os problemas se manifestaram claramente na Europa, nos Estados Unidos, em vários países. Como é que esses países estão saindo disso? Quer dizer, essa é uma pergunta fundamental. Equacionando um problema fiscal de partida. É assim que esse ajuste fiscal está sendo feito na Europa. É assim que foi feito nos Estados Unidos. Então, ou seja, o problema fiscal brasileiro é a mãe de todas as crises.
é a mãe de todos os problemas. Então, eu dar um stop, uma parada aqui, não é porque eu queira ser doloroso, que eu queira fazer com que a sociedade sofra por não ter mais dinheiro proporcional ao PIB do que ela vinha tendo. Não há solução quando eu digo que eu vou discutir o orçamento e ele é incremental. O que quer dizer um orçamento incremental? No ano passado eu gastei 30, mas agora eu vou botar 35. No outro é 40. Isso é orçamento incremental. A alternativa que se tem de orçamento teórica é orçamento base zero. O que é, gente? A mesa está limpa, eu só tenho esse dinheiro. Onde eu aloco? Onde estão as prioridades? Nós nunca fizemos isso no Brasil. E quando chega aqui no Congresso... Como todos os países todos desenvolvidos querem acréscimos. Não, acho que levantar a questão internacional acho que é super relevante. Por que aconteceu depois da crise de 2008, 2009? A gente teve assim, momentos em relação às políticas fiscais. A gente saiu da década de 90, na década de 2000, com regras fiscais rígidas, que estabeleciam ou o teto de dívida, ou teto de gastos, ou teto de metas de resultado primário ou nominal. O que aconteceu na crise de 2008? Se percebeu que regras rígidas eram muito graves em momentos de recessão ou de crises. Todos os países migraram para regras flexíveis. E a gente precisava caminhar no Brasil para ter justamente isso, regras verdadeiramente anticíclicas. O que acontece com a meta de primário, como a gente tinha antes? Quando tinha expansão, você podia expandir os gastos, porque a receita crescia, você crescia os gastos juntos. Quando caía, gerava um problema, porque era mais difícil controlar. Então, a gente precisava realmente mudar a nossa regra fiscal, mas na linha para onde foram todos os países, que são regras mais flexíveis, regras que permitem, tem cláusulas de escape, regras que permitem ajustar o ciclo econômico, coisa que a PEC não define isso. Ao contrário, a PEC tem uma regra rígida, constitucionalizada, coisa que quase nenhum país fez, sem crescimento real, coisa que aí o único país que não tem crescimento real é o Japão, porque a população dele não cresce, uma economia extremamente desenvolvida e totalmente igualitária, ao contrário da nossa. Então, a gente tá indo na contramão do mundo. Desculpe, doutora, porque o efeito professor, do ajuste, favor, só para concluir, o efeito do ajuste nas terminar, economias europeias foi terrível para a população. Você teve desemprego, você teve perda de poder de ganho. Agora, eu vou colocar minha colher nessa história. Sim, por favor. O ex-ministro Armínio Fraga, ele... Ministro? Presidente do Banco Central. Isso. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, disse o seguinte, que esse ajuste fiscal é muito lento, que não vai adiantar, que vai travar a economia, que ele tinha que ser muito mais rápido. E com aumento de arrecadação. Eu não sei se foi ele disse com aumento que citou... de arrecadação, inclusive. Eu não sei se foi ele que citou que a Irlanda fez um corte de 20 pontos, de 29% do PIB, ela foi para 9% em um ano. E que o Brasil, esse resultado, eu não sei se é ele que citou, mas enfim, que esse ajuste é muito lento, inclusive seria inferior ao que foi feito no ano passado. É uma prova que não é tão rígido então, igual agora por favor, continue. É muito lento? Ele vai dar resultado? Olha, eu acho que ele, na minha opinião, a PEC ela não vai resolver nenhum problema fiscal nem de crescimento, porque ela trava a possibilidade de retomada de crescimento. E aí, só em relação ela pretenderia resolver o problema fiscal, e isso ela não vai resolver também. Não, ela acho que não só um ponto que o professor levantou, assim, eu acho, de fato, o Estado não resolve tudo, isso, concordo com isso. Agora, chega a ser um consenso, porque não existe consenso em economia, mas eu diria que quase 90% dos economistas dizem, e aí isso é fruto do Keynes e de outros economistas, que numa recessão como a gente está vivendo, com 2 anos seguidos de baixo crescimento, você precisa, sim, de que o Estado entre para resolver. Isso você pode procurar qualquer economista. Keynes não recomendaria na situação... Sim, professor. Tenho certeza que Keynes recomendaria na situação que a gente está vivendo. Eu sou professor. Tenho certeza absoluta. Na verdade, eu estou deputado e sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora de Economia. Não recomendaria porque não há padrão de financiamento sustentável para a expansão do gasto público. É completamente diferente da crise de 29. Então, eu vou tirar o manual do Arno Agostinho da biblioteca da professora, porque ele é que produziu esse desastre, essa visão voluntarista. É isso que deu errado no Brasil. O senhor está botando palavras na minha boca, por favor. O Arno Agostinho produziu, coisas que eu não ele disse. e o Mantega fizeram tanto que nós estamos vivendo essa situação. Mas o importante é agir. As pessoas estão interessadas no Brasil na retomada do desenvolvimento, na superação do desemprego e melhorar o padrão de vida das pessoas. Perfeito. Nós precisamos fazer um ajuste, realmente esse é o ajuste possível. A PEC não tem a pretensão de ser uma
pedra de toque, uma varinha de condão que vai resolver. Ela só disciplina. E por que que no Brasil tinha que ser por 10 anos? Porque a esculhambação foi tão grande que você, para recuperar a trajetória, a sustentabilidade do financiamento da dívida, a saúde fiscal, você precisava de uma coisa de médio e longo prazo. Então, são 10 anos. No 10º ano, o presidente da República vai poder, por lei complementar, alterar as regras do jogo, mas por menos de 10 anos, você não geraria o choque de credibilidade e de confiança, porque todo mundo fala, o juro é alto, daqui a pouco... O nosso tempo está acabando, eu vou dar 1 minuto para cada um de vocês me desculpem, começando pelo professor, mas eu queria que alguém respondesse a pergunta do Diogo, que é daqui de Brasília. Ele fala, em caso de sucesso da PEC 55, que é essa PEC do teto de gastos, a mesma poderia ser anulada. E aí, 1 minuto, professor. Não, eu não vou entrar nessa resposta. Eu acho que não é isso. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, olha, quando você coloca para o governo o desafio de fazer o país crescer e colocá-lo só sobre ele, isso é um erro de estratégia. Não é necessariamente o setor público o único indutor de crescimento. No caso brasileiro, eu preciso contar com uma estabilidade, com regras claras, com regras permanentes, com o estímulo de criar um ambiente de investimento para que haja um investimento no setor privado, ou de fora para aqui dentro, ou dos que estão aqui dentro. Tanto é verdade que nós não estamos tendo isso, ou seja, não estamos tendo investimento. Está uma ociosidade, a indústria brasileira está um fracasso total por erro de política econômica. Então, eu preciso estimular o crescimento e eu não dependo necessariamente do governo. O governo está atrapalhando esse processo. Eu não posso jogar sobre ele keynesianamente, que eu acho que é um erro focar no Keynes nesse sentido, né? A responsabilidade que o governo tem que ser o promotor do desenvolvimento, ele investindo. Quanto é que o governo investe hoje em dia, o governo central? É 1% do PIB. Isso é nada, a administração direta. É uma coisa absolutamente insignificante. A gente tem um investimento total da ordem de 17%, 18%, muito baixo, 16%, 17%. Quando o país cresce a 3%, eu preciso de alguma coisa como 22% do PIB. Eu não posso depender do governo quebrado. O governo é quebrado. O setor público é quebrado. Não é só o governo federal, todos eles. Então, a reforma fiscal vem para dar um primeiro choque para poder criar as condições para o país voltar a crescer. Obrigada, professor. Deputado Marcos Pestana. Deputado, por favor. Não, primeiro, para responder, primeiro não vai dar errado, porque eu tenho muita confiança que até pela necessidade, a imposição da própria realidade, nós vamos fazer o dever de casa, vamos produzir os ajustes e as reformas necessárias para recolocar o país nos trilhos. Mas um futuro presidente da República, se der errado do ponto de vista de quem for o mandatário do povo brasileiro, ele pode mandar uma PEC para o Congresso discutir uma nova estratégia e revogar a PEC que nós estamos arquitetando e que o Senado vai aprovar em primeiro turno nessa semana amanhã. O importante é o seguinte, nós temos que mudar o rumo. O Brasil precisa mudar. Nós precisamos rapidamente produzir decisões graves. E a outra pergunta do telespectador toca do ponto das corporações, dos privilégios. Nós temos que olhar para o desempregado, para a população mais pobre. Nós temos que combater os privilégios. E, para isso, nós temos que fazer reforma tributária, reforma previdenciária, modernizar o mercado de trabalho, mudar o sistema decisório através da reforma política e, como o professor muito bem disse, atrair, criar o clima institucional, diminuir o custo do Brasil e lançar o Brasil num ambiente saudável de recepção positiva de investimentos privados. O governo não vai dar resposta ao desafio dos investimentos, que é o motor do crescimento. Isso vai vir através das parcerias público-privadas, através de concessões, privatizações, atração de novos negócios, e para isso precisa de estabilidade contratual, respeito à política de mercado de preços, precisa de um governo que intervenha menos desastradamente, como foi o governo Dilma. Obrigada, deputado Marcos Pestana. Professora Esther Dweck. Sim, não, o que eu queria dizer só que eu acho que eles partem de um diagnóstico errado, na minha opinião, sobre o que está acontecendo, criam essa imagem de que o governo estava todo errado sem olhar os números. Em 2014, em dezembro de 2014, a gente teve a menor taxa de desemprego no Brasil dos últimos 30 anos. A gente estava com uma dívida líquida caindo,
estava em 35% do PIB. Líquido. Dívida líquida. Dívida bruta tinha aumentado, dava para discutir por que tinha aumentado, você entendia os motivos dela. O país não estava com nenhuma grandes problemas. Estava tudo debaixo do tapete. Mas sabe qual é o tamanho das pedaladas? Não é se ela fosse diluída nos 3 anos, 4 anos, dava 0,3% do PIB. É isso o tamanho. Não é uma grande coisa num gasto público de 20%. Então, assim, também é tentar jogar tudo em cima de uma coisa só. Então, eu acho que a estabilidade política que se criou em 2015, as pessoas estão tirando isso da conta. O governo não conseguiu aprovar quase nenhuma medida nessa casa. Por quê? Porque tinha uma instabilidade política enorme, que acabou contribuindo, sim, para uma desaceleração econômica. As pessoas colocam tudo numa decisão do executivo sem discutir a instabilidade política que a gente estava vivendo naquele ano. Foi uma instabilidade muito forte que gerou as consequências graves na economia brasileira. E aí eu acho que em relação à questão do que a gente está discutindo aqui, é muito importante olhar as consequências que a PEC terá. 10 anos é totalmente excessivo, isso é dito por pessoas que defendem a PEC, não é só por mim. E a linha que eu li hoje muito rapidamente, que o ex-presidente do Banco Central disse, ele falou que precisava também aumentar a receita para poder equacionar o déficit de forma mais rápida. Esse é um ponto que eu estava levantando desde o início, a gente tinha que ter feito um pouco mais equilibrado. Você está fazendo todo o ajuste de um lado só. A gente, em vez de tentar fazer um ajuste mais equilibrado para até ser mais rápido, está propondo ajustes unicamente na parte que mexe, sim, com as pessoas que dependem do setor público. Quem são as pessoas que dependem do setor público no Brasil? São os mais pobres. É inevitável isso. Existem privilégios, existe necessidade de melhoria da qualidade do gasto, existe uma série de coisas que precisam ser feitas. Mas da maneira como está se propondo, com teto declinante, com medidas que vão entrar uma série de reformas na sequência, as consequências serão gravíssimas e a gente não está discutindo isso. Muito obrigada, Esther. O Expressão Nacional termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este e outros programas pela nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima. Desculpe.